Eu me chamo Mara, sou uma das voluntárias da casa e hoje, na verdade, venho trazer algo que vocês vão poder fazer todo dia. Ensinar vocês algumas coisas, principalmente sobre oração. Vocês sabem, né, tem conhecimento que o Espiritismo, ele é uma doutrina que ele trabalha com a ciência, com a filosofia, tudo aquilo que engloba o ser, que evolui, que melhora o ser, que fala sobre a evolução, trabalha com o Espiritismo. Isso já Kardec falava lá no início. Porque as pessoas sempre dizem, Espiritismo é uma religião. Também pode ser se a pessoa assim entender que é uma religião, mas na verdade é uma doutrina que trabalha, né, com a evolução do ser, com a filosofia, toda a ciência que fala sobre o ser, que descobre sua evolução e que descobre processos que possam evoluir o ser, a doutrina espírita trabalha. Então hoje eu vou falar para vocês sobre uma oração que é muito importante. A oração ela é importante na nossa vida porque as orações elas foram feitas, algumas pelos apóstolos, algumas por Jesus, porque são palavras que são ditas, mas elas não são simples palavras, elas não são palavras bonitas. Elas trabalham no nosso ser. Todas as palavras que existem nas orações, elas trabalham o nosso ser. E hoje eu vou falar especificamente, alguém de vocês já deve ter ouvido falar, alguém que já teve passo comigo, eu já ensinei a fazer. Hoje eu vou falar sobre o Salmo 91. O Salmo 91 é uma oração importantíssima. E foi comprovado isso cientificamente. Os neurocientistas estudaram o Salmo 91 e eles nos mostram que o Salmo 91 trabalha todo o nosso ser. O ser humano por si só, ele necessita sempre de ser acolhido, sempre de ter um ambiente para ele, sempre de ter alguém que acolhe ele, sempre de ter um retorno, um lugar para voltar. E o Salmo 91 fala justamente sobre isso. Ele não diz que nós não temos problemas, ele não resolve os nossos problemas, mas ele nos ensina e nos mostra que nós temos sim alguém que está sempre olhando por nós e que está sempre trabalhando conosco. E isso foi comprovado cientificamente. Há noites em que você sente que sua mente está desprotegida, como se o medo tivesse encontrado um lugar para morar dentro de você. Você fecha os olhos, mas não consegue descansar. Você tenta dormir, mas os pensamentos não param. Você busca paz, mas encontra apenas mais preocupação. E nessas noites silenciosas, quando todo mundo já dormiu, você fica ali sozinho, com seus medos, suas culpas, suas inseguranças, perguntando se alguém em algum lugar se importa com o que você está sentindo. Talvez você não saiba, mas existe um escudo que protege você do medo, da ansiedade e da sensação de que tudo vai dar errado. Um escudo que não é feito de força de vontade. Um escudo que não depende de você ser forte. Um escudo que existe há milhares de anos e que a neurociência moderna está começando a entender. Esse escudo se chama Salmo 91. Segundo a neurociência e Deus, ele tem o poder de acalmar a mente. O Salmo 91 não são apenas palavras bonitas. O Salmo 91 é uma ferramenta de proteção espiritual. Cada palavra, cada promessa foi feita para acalmar os sistemas cerebrais. Ele cria uma imagem de refúgio para a sua mente. Ele nomeia seus medos. O Salmo não promete que vai acabar o medo, mas
que haverá alguém que vai proteger você. O ser humano precisa saber que alguém olha por você, que não está sozinho, que tem um Deus que é seu, que existe uma fortaleza que é sua, que é cuidado e que fazemos parte de algo. E no Salmo 91, todas essas coisas são ditas no Salmo 91. Então, o Salmo 91, ele mostra para nós que nós temos o Deus nosso, aquele que nos cuida, que nos protege. Ele fala sobre o ambiente, a fortaleza, onde nós somos fortes, onde nós podemos contar e ficar bem. Ele fala que nós podemos conseguir, através dele, fazendo essa oração diariamente, um lugar dentro de nós, onde nós vamos encontrar um refúgio, onde nós vamos encontrar algo que nós vamos nos sentir seguros. E isso eu falei para vocês, eu fiz um rascunho, mas isso foi comprovado. E existem várias histórias que falam sobre o Salmo 91, de pessoas que não acreditavam, que passaram uma vida inteira lendo o Salmo 91 quando ia lá na sua igreja, mas que nunca entenderam o sentido do Salmo. Até que um dia aconteceu uma fatalidade de alguém que lia esse Salmo, que ia na igreja, ficar sozinho, se sentir sozinho, ter medo da morte, ter medo da solidão, ter medo de ficar doente. E também ter medo de consultar um especialista. E justamente essa pessoa, quando foi consultar um especialista, esse especialista, ele era um psicólogo, mas também era uma pessoa que entendia muito de espiritualidade. Indicou o Salmo 91. E essa pessoa fez esse salmo. No primeiro dia ela não sentiu muito, no segundo também não. Mas lá pelo terceiro dia ela começou a entender o sentido. E aquele medo que ela tinha começou a passar. Porque ela começou a encontrar refúgio nas palavras que ela falava do Salmo 91. Então, gente, por que eu trouxe o Salmo 91? Porque é importante. A oração ela é muito importante na nossa vida. Nós somos movidos por emoções e nós temos gatilhos em nós que, através das orações, eles são abertos, eles nos ajudam a compreender e a melhorar a nossa vida. Então, uma oração não é simplesmente uma oração, ela movimenta a nossa célula, ela movimenta o nosso ser. E o Salmo 91 é uma dessas orações muito importantes, em que nós devemos fazer pela manhã e à noite, sempre ter o costume de fazer, para nos sentirmos melhor, para nos sentirmos acolhidos, para sabermos que existe alguém sim que cuida de nós, que está perto de nós, que se importa com nós e que lá, naquele refúgio, nós somos importantes para ele. E o Salmo 91 diz tudo isso. Ele não diz que vai terminar os problemas, mas ele te ensina a ser forte, a compreender que tu tem o poder de achar o teu refúgio, que tu tem o poder de encontrar aquilo que vai te fazer sentir melhor, que vai te dar segurança. Tá? Então eu aconselho vocês a fazerem, façam pela manhã, façam pela noite, todo dia de manhã faz o Salmo 91, antes de dormir, faça o Salmo 91, faça por vocês, façam pelas pessoas, façam por Gaia, façam por quem vocês quiserem, tá? Mas comecem fazendo por vocês. Todas as vezes que nós trouxemos aqui uma palestra, é sempre para que vocês tenham informações, para que vocês levem para a vida de vocês, para que vocês espalhem, porque isso são sementes. Essas informações que a gente dá para vocês, a gente estuda e a gente faz isso na vida da gente. Eu faço todo dia pela manhã e faço pela noite. Por quê? Porque isso me dá força. Eu consigo ver aquela fortaleza, eu consigo ter aquele refúgio. E eu consigo dispersar aquelas energias que vêm de encontro a quem está numa evolução. Todos nós, todas as pessoas que estão evoluindo, que estão procurando o lado do bem, sempre tem o outro lado que fica semeando sementes de discórdia e do mal. Então a gente tem que, de alguma forma, se proteger.
E o Salmo 91 é um escudo de proteção para nossa vida, para nossa casa, para nossa família, tá? Para tudo ele é uma proteção. E não é só um salmo espiritual. Ele foi comprovado cientificamente que ele faz esses benefícios na nossa saúde, na nossa vida. Então, hoje, que eu desejo para vocês é que vocês façam o Salmo 91 por vocês, por todas as pessoas. E hoje eu vou fazer o Salmo 91 por vocês. Vocês vão só ouvir e eu vou ler o Salmo 91 para vocês. Para que vocês saiam daqui em melhores condições de que quando vocês chegaram, para que vocês sejam iluminados, para que vocês encontrem a fortaleza que existe dentro de vocês, o refúgio que vocês estão procurando, para que Deus continue abençoando, para que todas as egrégoras de luz, de paz, estejam sempre junto com vocês. Tá bem? Vocês são sempre muito bem-vindos no nosso hospital, tá? Sempre bem-vindos. É um grande prazer, tanto nosso como da espiritualidade, receber vocês aqui. Tá bem? Amém. Eu aceito de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Gratidão.